TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo. Eu falo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer mais uma reunião da Comissão da Mulher. Essa comissão aí que é presidida pela vereadora Mariana Conte. Vereadora e os convidados já estão aqui no plenário, todos posicionados para realizar mais essa reunião da comissão, que você acompanha aqui pela tela da TV Câmara e também por meio das nossas redes sociais. A gente transmite tudo no YouTube e também no Facebook da TV Câmara Campinas, então fique com a gente. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu declaro aberta, então, a 6ª reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal. Quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo pela TV Câmara, pelas redes sociais. Quero agradecer a presença do público aqui e agradecer também a presença da Vandercléia do Carmo Moro, que é secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos da cidade de Campinas. Agradecer a Paula Anselmo Nista, tá certo? Coordenadora de Políticas Públicas para a Mulher. Agradecer a Patrícia Tocco, representando o Conselho dos Direitos da Mulher. Peço, se tiver alguma entidade também, alguém que precisa ser anunciado, procurar aqui o cerimonial da casa. Quero agradecer a vereadora Guida Calisto, que é representante aqui também da comissão, e o vereador Gustavo Peta, que também está aqui conosco, que também é membro titular da comissão. A vereadora Paula Miguel teve um problema de agenda e não vai poder vir, e a vereadora Débora Palermo, ela está de afastamento, porque ela teve contato com uma pessoa com Covid, então ela está seguindo os protocolos necessários, como recomenda aí as orientações da saúde. Bom, para dar início, então, a essa reunião, eu queria fazer um breve histórico, né, dos trabalhos da comissão. A comissão, desde a legislatura passada, que eu tenho presidido, então, como única mulher na Câmara, né, nós temos trabalhado bastante, principalmente no desafio de implementar e tornar real na vida das pessoas a Lei Maria da Penha. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas, é uma das melhores leis, e o desafio de tornar ela uma realidade. Na legislatura passada, a Comissão da Mulher, nós trabalhamos bastante sobre a implementação da vara especializada em violência doméstica e familiar. Muitos aqui acompanharam, Ana Cláudia estava aqui sempre, né? Muitas pessoas acompanharam esse processo. Campinas era a 2ª comarca do estado de São Paulo com o maior número de casos de boletim de ocorrência em violência doméstica, e até então não tinha uma vara especializada, como prevista na Lei Maria da Penha. Para vocês terem ideia, a 1ª comarca com o maior número de boletins de ocorrência era São Paulo, né? São Paulo, e lá temos 10 varas especializadas. Então, fizemos uma solicitação junto ao Tribunal de Justiça, junto aos movimentos sociais, conseguimos trazer para Campinas essa vara especializada. Existe um desafio no funcionamento das varas especializadas, porque as varas especializadas, tal como preconizado na Lei Maria da Penha, as varas especializadas, elas deveriam, enfim, trabalhar com caráter cível e familiar, ou seja, né, quer dizer, para englobar na mesma, porque quando nós temos uma decisão judicial que envolve violência doméstica, não é apenas uma questão criminal, mas é uma questão também que envolve família. E esse é um grande desafio. Ainda existem tabus e percalços dentro do próprio judiciário. Isso tem sido um debate constante, principalmente das mulheres, as mulheres que vêm reivindicando um direito mais com o olhar da mulher, juristas feministas. Nós temos debatido bastante, sociedade civil, temos debatido bastante essa questão. Mas a implementação, uma vez implementada a vara de juizado especializado, também na legislatura passada, nós começamos a dar início à discussão sobre a necessidade de nós termos em Campinas um centro de reeducação do autor de violência. Né? Existem normativas
estaduais, federais sobre isso. Todas as pesquisas mostram que onde foi implementado os CICentros, houve uma diminuição dos casos de reincidência. Então, nós tivemos aqui a presença de várias pessoas que trabalharam na implementação desses serviços. Tem um serviço que é referência, que é Santo André, né? Nós tivemos uma participação importante da coordenadoria de combate à violência doméstica do Tribunal de Justiça, na figura da doutora Tereza Cristina, com quem eu quero aproveitar aqui para saudar também, que trouxe aí uma experiência interessante da implementação em Santo André. E, então, no final do governo passado, foi anunciado, então, a criação do SERAV, que está em funcionamento. Houve um atraso por conta da pandemia, mas está em funcionamento. Nessa legislatura, uma nova composição, quero aqui marcar que a gente ampliou o número de mulheres na Câmara de Vereadores, hoje nós temos 4 mulheres, então nós demos início às atividades da Comissão da Mulher, principalmente trabalhando a questão do impacto da pandemia na vida das mulheres, a necessidade da gente, porque se já tínhamos uma situação de grave violência doméstica, de feminicídios, como aconteceu no 1º de janeiro de 2017, aqui na cidade de Campinas. Vocês se lembram bem, nós pautamos a questão do feminicídio como um crime que pode ser evitado, né, que é o ápice de um ciclo da violência. Nós fizemos esse debate com contundência aqui na cidade, e se nós já tínhamos essa realidade, que era uma realidade difícil, uma realidade que muitas vezes os dados não mostram, a pandemia certamente trouxe mais complexidade, na medida que a pandemia levou a um afastamento das relações sociais, deixou muitas mulheres confinadas com os seus agressores, agravou uma situação social de tensão, uma situação social de precariedade, de pobreza. As mulheres são as que mais estão empobrecendo, perdendo emprego, e tudo isso a gente sabe que traz um impacto grande na vida das mulheres. Nesse sentido, essa comissão, nós queremos, fizemos o convite para a secretaria. Acredito que é importante essa reunião para a gente estabelecer esse debate entre o legislativo e o executivo, e queremos ouvir, então, a secretária, a Paula, como coordenadora da mulher. Acho que é importante que vocês coloquem, então, o trabalho, quais são as perspectivas, principalmente, já inicio colocando algumas questões, e eu acho que seria importante para a gente dialogar sobre. Nós temos aí uma preocupação bastante especial com relação ao SEAMO, com relação ao SERAV. Eu acho que é importante que a gente coloque, e aí depois a gente abre para as perguntas, para as intervenções. Então, eu passo a palavra, então, para a secretária Vandercleia, para as suas considerações, já agradecendo aqui a presença nessa reunião. Olá, boa tarde a todos que estão aqui presencialmente, quem está nos assistindo. Cumprimentar a vereadora, obrigada pelo convite. É muito importante estarmos podendo discutir essa política e falar a respeito disso. É uma das políticas que, vereadora, eu tenho buscado. A minha secretaria é muito grande, tenho a honra de conduzir uma secretaria que tem mais 4 políticas, e tem aquelas que a gente entende que devem ter um foco específico, um foco maior. A política para a mulher é uma dessas. Cumprimentar também a vereadora Guida, obrigada, a gente já tinha se encontrado na prefeitura. É muito bom, vereador, ter um homem compondo essa comissão com olhar, porque quando a gente fala da luta contra a violência, não é uma luta só de mulheres, muito pelo contrário, nós precisamos de todos os gêneros envolvidos, né? E agradeço. Aí eu tomo a liberdade de cumprimentar a minha equipe e nomear, porque eu entendo que ninguém faz nada sozinho, que nós temos uma equipe muito competente, que tem conduzido a secretaria com mãos fortes, de fato, e feito acontecer. Então, cumprimentar o Arthur, que é o único homem da secretaria que veio para tirar as fotos, a Ju, que é a nossa coordenadora, Juliana, que é a nossa coordenadora do CREAS, a minha diretora, que é a diretora dos Direitos Humanos, que é onde está a Marne, que é onde está o SEAMO e o SERAV. A Pati não é
da equipe, mas faz parte do CMDM, então, obrigada, lindona, que está aqui. A nossa procuradora, nós somos uma das poucas secretarias que tem uma procuradora descentralizada, isso é uma grande conquista, a doutora Kelly. A Aninha, que está, acho que uns 100 anos ali no Saraeme, mais ou menos, só um desse tanto. A Grazi, que veio agregar agora conosco ali, à frente do CEAMO. As meninas eu não vou nomear porque me perdoem. Aqui também não lembro o nome. Aí quem mais? A Paulinha, minha coordenadora de Política Públicas para a Mulher, e a Valdirene, que é assessora de gabinete. E eu fiz questão, vereadora, de nomeá-las, e eu falo isso para o público. Eu tenho uma consciência muito plena de que política pública só se faz com parceria. E essa parceria é parceria entre o poder público, a sociedade civil, entre os movimentos organizados, é assim que a gente estrutura, todos os lados têm que ser ouvidos. E quando a gente fala da política pública para a mulher, com esse novo formato que nós estamos querendo colocar, ele vai além de falar apenas de violência. E quando eu falo apenas, não quer dizer que não é importante, é importantíssimo. Mas nós queremos também dar um passo atrás, pensar um pouco antes. Então, a gente tem falado que são 4 as áreas que queremos atuar nessa política pública para a mulher. Primeiro é a conscientização. Conscientizar de quais são os direitos, quais são os serviços que garantem esses direitos, quais são os caminhos. Depois que a gente fala disso, é falar de capacitação. Muitas são as mulheres que, infelizmente, se submetem a um ambiente violento porque imaginam que não tem como sair desse ciclo, precisam de uma ajuda para sair desse ciclo. E nós entendemos que, com a capacitação, nós abrimos mais uma oportunidade, um caminho para que essa mulher rompa esse ciclo. O outro é o chamado cuidado, que é o que nós temos feito com relação aos CREAS, CEAMO, o olhar do SERAV também para o homem, é um cuidado num todo. E, por fim, algo que não compete a nós, mas que nós fazemos, que é a repressão. Que aí, quando a violência está instalada, há que ter a repressão, há que ter a correção. Então, são 4 frentes que nós temos que atuar de todas as formas, antes que a violência se instale. Acho que é importantíssimo isso, a gente atuar na prevenção, e depois que a violência já está instalada, que nós possamos dar esse aporte. Aí, eu gostaria de ver como a gente pode fazer a dinâmica, vereadores, no sentido de que a Paula fará a apresentação. Acho que a gente pode ser bem efetivo, se tiver alguma questão, já na hora que estiver, acho que a gente pode fazer, para não esperar toda a apresentação, e aí abrir a pergunta. Acho que pode ser assim, fica mais dinâmica, a senhora acha? Eu acho que talvez seja melhor fazer a apresentação como um todo, porque senão depois a gente adianta perguntas que já estão contidas na apresentação, tá ótimo. né? Então, pronto. E a gente acaba ficando redundante. Então, acho que é legal a gente ouvir a apresentação como um todo, e aí depois a gente abre para a gente, então, para as fechou. perguntas, comentários. Pode ser? Pronto. Por gentileza, Paula. Boa tarde a todos e a todas. Na figura da vereadora Mariana Conte, eu cumprimento os outros vereadores, secretária, companheiros de trabalho diário. Eu foquei a nossa apresentação, vereadores, no funcionamento e nos serviços que a gente tem hoje no município, que a gente entende que era um anseio inicial, falar um pouquinho dos serviços e alguns dados que a gente hoje tem acompanhado. Então, eu vou ser bem dinâmica e tentar ser o mais simples possível. Tá? Então, hoje, dentro da política pública para a mulher, a gente tem a coordenadoria. Eu queria falar um pouquinho das metas. A meta da coordenadoria para esse ano, em principal, né, é promover a identidade da coordenadoria, que a gente entende que ela estava um pouco apagada, e nós fizemos essa divisão. Hoje, nós temos um representante em cada serviço e um representante na coordenadoria, então isso é de extrema importância, porque o pensar junto, a gente sempre agrega mais. Né? A estruturação dos serviços já existentes, aí o que eu posso dizer? CEAMO, SERAV, os próprios CREAS, o SARAEME, né, Ana Cláudia, e os demais que possam vir no meio desse processo. A capacitação e supervisão, eu estou falando tudo muito voltada para os serviços, tá? Capacitação e supervisão dos serviços,
A questão da intersetorialidade, e aí a gente vai falar um pouquinho isso mais quando eu falar um pouco da rede de reprotetiva à mulher e o que a gente vem trazendo de trabalho durante esse mês de agosto, e que se iniciou em junho, inclusive. Tá? E a intersetorialidade entre os departamentos, eu não sei se todos sabem, nós estamos, a nossa diretora Maria Aparecida não está presente, mas a Juliana está aqui representando ela, mas a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres ela está inserida nos 2 departamentos, dentro da Secretaria de Assistência, tanto de Direitos Humanos como de Assistência Social. Né? Então, a gente tem trabalhado muito essa intersetorialidade dentro dos departamentos e para fora, né? No território, principalmente. E na formação e registro de dados, isso é uma coisa que a gente precisa, né? Hoje, a maioria dos dados são da segurança pública e a gente precisa construir a nossa base de dados. Nesse material de apoio, gente, que a secretária entregou para cada um, tem também, no final dele, o boletim CIS9, que é o 14º, um recorte referente à violência contra a mulher, tá? E ele traz o recorte até novembro de 2020. Acho que é um importante instrumento também para a gente. Tá? E a construção do Plano Municipal de Política para as Mulheres, que é um grande sonho nosso e que estamos aí rumo na concretização. A coordenadoria, eu vou falar bem rapidinho, tá? O que a gente já fez nesse ano, nesse pouco tempo. Eu estou à frente da coordenadoria, se eu não me engano, se me falha a memória, desde maio desse ano. Tá? Então, nós já fizemos uma reorganização de fluxo de informação e de atendimento entre os serviços, em especial com as DDMs. Vocês vão conseguir notar, até depois, quando a gente falar um pouquinho dos dados, o quanto isso a gente avalia que teve um reflexo. Vou ser bem clara. Os boletins de ocorrência, o que acontece hoje? Nós, quanto Serviço SEAMO e quanto ao SERAV, a gente recebe o registro dos boletins de ocorrência de mulheres vítimas de violência e que têm medida protetiva. Então, esse fluxo, esse ano, o que a gente sentou? Com as 2 DDMs, com o DINTER 2, que é da região metropolitana de Campinas, a polícia responsável por essa política, que é a doutora Maria Helena, então hoje também é uma grande figura que veio agregar nesse processo todo, e trabalhar esse fluxo de atendimento. Né? Chega o registro do boletim de ocorrência, ele hoje está sendo encaminhado, inclusive, primeiro para a coordenadoria, e de lá a gente dispara para os serviços. Um fato importante nisso é que os boletins de ocorrência eletrônico, vereadoras, eu não sei se é de conhecimento de vocês, se vocês tiveram contato com isso, mas era um problema muito sério para a gente, porque está tendo um espaçamento para o recebimento. Então, a gente ficava sempre aquém. Chegava, porque tem toda uma outra tratativa para isso. Né? Chega na delegacia, a delegacia, em caso que tenha arma, porque tem todo um sistema que se preenche, né, de informação, se ele é portador de arma branca, ou se ela foi ameaçada com arma de fogo, tem que chamar essa mulher novamente, então vai tendo lapsos de tempo. E chegava atrasado. Então, isso a gente conseguiu melhorar muito o fluxo, e depois vocês vão ver que interessante como isso teve reflexo no nosso acompanhamento de serviço. Tá? Relação à organização das bases de informação, vai mais ou menos na mesma lógica que a gente fala dos fluxos. Tá? Reorganização interna do SERAV e do SEAMO, e a gente vai falar depois um pouquinho mais de cada serviço. A criação e a parceria com a INDEC, no momento chamava-se Botão do Pânico, né? Agora, no Agosto Lilás, teve o nome de Botão Bela, que fala sobre o assédio sexual e que muitas vezes também leva depois à violência contra a mulher, no sentido de violência doméstica. Né? Então, a gente fez essa parceria com eles. A capacitação para a rede de serviços do DOAS e do DDH. O DOAS teve isso inicialmente, né, Ju? Eu acho que foi em maio também, se eu não me engano, que já foi uma capacitação sobre violência para os CREAS, e aí a gente está promovendo uma capacitação conjunta também. Tá? A realização do Agosto Lilás, e aí eu faço um recorte um pouco em especial, foi um mês de muito trabalho. A gente conseguiu ir para os 5 territórios, fazer roda de conversa, que a gente levou o nome de Chá com Elas, né, secretária? No sentido do chá com elas, de trazer as mulheres ou de deixar com elas, para trazer a fala. E foi muito importante para nós, porque a gente realmente, eu estive em todos,
todas que saíram todas muito mexidas, né? Porque elas realmente, acho que estão tão cansadas de tudo isso, que não tiveram a menor dificuldade de ir lá, era uma conversa, e se expuseram, né? Todas, assim, em todas as rodas de conversa, pelo menos 2, 3 mulheres falando de ser vítima, o quanto isso era dolorido, das parcerias, como chegar no serviço. E aí, a partir disso, a gente já tem mais uma ação de intersetorialidade dentro das intersetoriais que a gente tem nos territórios, que o poder público faz. Saúde, educação, assistência, tem esse mecanismo e a gente está utilizando para dentro. Criação do calendário municipal comemorativo das ações voltadas à mulher, a gente ainda está efetivando ele, mas em 2022 acho que a gente vem ele bem estruturado. E o seminário para a construção do plano municipal, que é para dar o pé inicial de políticas públicas para as mulheres, em parceria com o Conselho Municipal da Mulher, que estamos prevendo para outubro, nos 16 dias de ativismo. Tá? Vou falar um pouquinho, rapidamente, do CREA, se a Juliana depois quiser complementar, viu, Ju? O CREA é o Centro de Referência especializado em assistência social, faz parte de todo esse processo, né? Quem chega lá, ele sempre é encaminhado. Aqui são algumas ilustrações do tipo de violência, que é em especial que nós vamos falar. Então, a violência física, a negligência, o abandono, tudo isso passa pelo CREAS, tá? A violência patrimonial, trabalho infantil em situação de rua e a mendicância, a violência sexual e a violência psicológica. O acompanhamento dos CREAS tem foco na família, então, assim, a gente faz. E dentro desse foco, muitas vezes é que aparece a violência de gênero. Geralmente, como diz a própria Ju, catedrática nisso, né? A violência de gênero, muitas vezes, é a primeira porta para saber das outros tipos de violência, muitas vezes da criança e do adolescente, né? Muitas famílias são referenciadas aos CREAS por outros motivos, e não decorrer do acompanhamento Nossa, não estou enxergando, desculpa. É comum identificar que existe violência de gênero. Muitas vezes a mulher, isso é comum, gente, não identifica que ela esteja passando por essa violência, tá? Dentro do atendimento do CREAS. Mesmo sem o desejo da mulher, o CREAS permanece acompanhando a família devido ao outro membro ser com direitos violados. O CREA atua em parceria com o SEAM e o SARAEM, sempre que necessário. De janeiro de 2001 a julho de 2021, a gente teve 109 encaminhamentos de famílias para o CREAS por motivo de violência de gênero. Tá? Esse é o fluxozinho, rapidamente, identificação da violência doméstica, como encaminhar, né? Envio de relatório e ficha de referenciamento dentro do protocolo, e o CREAS recebe o relatório, avalia a demanda e realiza a inclusão da família. Tá? Então, ele não é um serviço de porta aberta, certo, Jô? Ele sempre é um serviço encaminhado. Esses são os nossos 5 CREAS. É porta aberta, né, Jô? Mas a maioria chega por encaminhamento. Né? Nossos 5 CREAS. SEAM, Centro de Referência e Apoio à Mulher. É o serviço especializado que temos dentro do município. Ele tem um olhar muito diferente do CREAS. Ele trabalha a questão da mulher, que já vem conscientizada do que ela passou. Então, assim, o que existe de diferença? A vontade da mulher. A gente precisa trabalhar. Não é por imposição, e sim pela vontade dela de estar naquele serviço, ser acompanhada e ser fortalecida para tentar sair desse ciclo de violência. Tá? Contribui para a prevenção e a diminuição da violência de gênero, bem como para o rompimento do ciclo de violência contra a mulher, realizando atendimento à população nas áreas psicológicas, de psicologia, social e jurídica, a mulher que sofre violência, e no seu fortalecimento no âmbito social. Tá? Quanto às ações, o SEAM ele faz o atendimento na área psicológica, social e jurídica. Ele tem oficinas com as usuárias atendidas. Essas oficinas, gente, hoje a gente tem trabalhado muito a questão do grupo. Eu vou pulando um pouquinho, tá? Eu acho que fica mais dinâmico para a gente explicar. Por exemplo, a gente está com uma parceria, que está até um pouquinho mais para baixo, com o SEBRAE e com o SEPROCAMP,
que aí a gente trabalha a questão também da qualificação dessa mulher. Nós estamos num momento de desenvolvimento, já estamos com uma lista de cursos possíveis para essa mulher. Esse curso, inicialmente, sendo desenvolvido dentro do próprio SEAMO, porque é o lugar que ela se sente segura, né? E com probabilidade de início agora para outubro de 2021. Inicialmente, nós vamos começar, a proposta é começar com apenas 2 cursos, para não ampliar demais e a gente não conseguir monitorar. Então, nós estamos no momento da equipe escolher, junto com o SEBRAE, sobre orientação, que cursos seriam esses, do leque que eles têm para ofertar. Né? Nós vamos colocar, agora vai ter o aniversário do SEAMO, colocar para elas o que elas gostariam, porque eu acho que tem que ter também, né? Se a gente está falando que essa mulher tem que estar dentro do serviço, estar com a vontade de estar ali, que curso ela gostaria de estar fazendo e se fortalecendo. Né? Ações, oficinas descentralizadas nos bairros de várias regiões da cidade, isso já acontece. E aí também a questão da roda de conversa, né, que a partir do agosto lilás a gente está implementando nos territórios. Tá? Volta só um pouquinho, Val, por favor. Curso de qualificação, já falei. Oficina de distribuição de hortifruti em parceria com o SEASA. Tá? Isso acontece, não é obrigatório, a gente convida algumas mulheres. A gente vai falar sobre os dados logo no próximo, e aí você vai falar para mim, nossa, mas só 8 mulheres? Então, assim, elas, a gente, como eu volto a dizer, nada é obrigado. Então, 8 mulheres não são sempre as mesmas, a gente não tem cota para isso, tá? O SEASA deixa para a gente à disposição, mas hoje são só apenas 8 mulheres que têm sido usufruído disso. Tá? O primeiro atendimento do SEAMO, ele acolhe a mulher, é o encontro pessoa a pessoa, usei essa terminologia até para ser um pouco mais pessoal mesmo, né? E aí ele tem, nesse primeiro momento, a gente faz a escuta, estar como, construir espaço de segurança e não de julgamento. Isso é muito importante. Geralmente não, quem faz esse primeiro atendimento? Nós temos uma avaliação psicossocial, tá? Ou a psicóloga ou a assistente social. Plano de atendimento psicossocial é desenvolvido por a nossa equipe e daí ela é inserida dentro de todo o processo do SEAMO. Tá? Não vou me deter a isso, gente. É o fluxo, vocês estão com o fluxo, o SEAMO recebe de todos os lados, é outro serviço de porta aberta, ele recebe encaminhamento da rede de assistência à saúde, ele recebe encaminhamento da rede de segurança pública, DDM, GEM, recebe encaminhamento do Ministério Público, da Segurança Pública, de qual for a porta. Tá? O SEAMO realmente é um serviço de porta aberta. Quanto aos dados estatísticos, esses são os relatórios de atividade, o que está aí? As ações em grupos, os atendimentos psicossociais, as reavaliações. Tá? Então, hoje, para você, isso é o que eu queria atentar um pouquinho. Em janeiro, todos os dados são referentes a 2021. Tá? Janeiro, 59, fevereiro, 102, março, 87, abril deu uma queda, 49. O SEAMO nunca fechou, a gente estava em trabalho remoto, mas presencial, um dia era uma psicóloga, outro dia assistente social, mas sempre de porta aberta. Tá? Então, assim, a gente falava, será que não está vindo, é porque nós estamos tá fechado? Não, o SEAMO foi um serviço que ele não trabalhou só remotamente, ele teve sempre um momento híbrido e sempre com um técnico presente, um dia um, outro dia outro. Hoje a gente já está normalizado. Tá? Abril, 49, maio, 59, junho, 130, né? Julho, 152, e a gente tem falado muito por quê? Tem o nosso atendimento, como é que a gente faz? Chega o boletim de ocorrência para nós, qual é a primeira atitude? Nós ligamos para aquela mulher, falamos daquele serviço, induzimos assim de uma maneira bem positiva, venha nos conhecer, né? Tentar trazer essa mulher para dentro. Esse recorte dos 130 foi exatamente o momento que a gente começou a trabalhar o fluxo de uma maneira, de um olhar diferenciado com as delegacias das mulheres. Tá? Em julho, 152, agosto, 160 e agora, até o dia 15, até a data de ontem, 84 atendimentos. Tá? Então, tudo indica que a gente bata aí os 160.
No total, 882 atendimentos. O SEAMO tem no seu registro, vamos chamar assim, no seu prontuário, 5.000 mulheres, aproximadamente 5.000 mulheres, desde o seu início de funcionamento. Hoje, a gente tem 75 mulheres em acompanhamento psicossocial, pela assistente social e pela psicóloga. Nem sempre são concomitantes, mas tem casos que, pelo atendimento social e psicológico, tem casos em separados também. Tá? Nesse grupo que eu estava falando, que retoma agora, em função da pandemia, foi a única atividade que parou, tá? E agora ele retoma, agora no dia 28, se eu não me engano, que é o primeiro encontro que a gente vai ter. Hoje são 18 mulheres que a gente tem em acompanhamento, e aí nós vamos ver como isso vai ser refletido, né, Grazi? E a intenção, o foco é que a gente amplie cada vez mais, porque se percebe que esta mulher, quando ela está em grupo, ela se sente fortalecida. Tá? Distribuição. A gente tem fornecimento do passe mensal, em média são 20 passes para a mulher ter acesso. Isso é para que nós temos uma demanda, tá? Também não temos uma cota, mas é conforme a demanda que chega delas. Tá? Distribuição de hortifruti. Hoje são 8 mulheres, em média, que pegam isso. E o cartão Nutrir na forma emergencial, não do cartão Nutrir emergencial pandemia, tá? Mas o cartão Nutrir emergencial que a gente fala assim, nossa, aquela moça está numa situação social hoje que precisava dar o cartão Nutrir para esse mês, como os CRAS-TREM, os outros nossos serviços têm. Hoje a gente tem uma média de 20 cartõezinhos de distribuição por mês. Qual é a política para isso? Nem sempre são as mesmas, de preferência não são as mesmas, e são aquelas que chegam mais recentes. Tá? Dados estatísticos referentes aos boletins de ocorrência. Então, aqui, quem são esses boletins de ocorrência? Eu volto a dizer, gente. O que vem para nós são só registros de boletins de ocorrência hoje com medida protetiva, tá? Com medida protetiva, e também, hoje, os que estão vindo por meio eletrônico e que têm passado por uma triagem das DDMs e tem sentido importância chegar até nós. Tá? Esse boletim de ocorrência vem para nós, quanto SEAMO, né? E para o SERAV vem todos referentes ao autor de violência. Tá? Então, em janeiro eram 19, a gente vem vindo de uma maneira muito crescente, fevereiro 71, março 79, abril teve uma grande queda, 19, maio continuou, junho 8, julho já voltou a ter esse trabalho mais intenso, 50 boletins, em agosto 72, e agora setembro nós estamos com 32 até o dia 15. Ao todo, 360 boletins de medida protetiva. Tá? É esse recorte. De autor de violência, aí já vem um número muito maior. Tá? SARAEM é um equipamento da Prefeitura de Campinas, ele tem um caráter sigiloso. Né? Para entrar no SARAEM, a mulher tem que estar sendo vítima de violência, mas com risco de vida ou risco de morte, né? Como a gente fala. E o encaminhamento vem SEAMO, a maioria pela Guarda Municipal tem que ter o boletim de ocorrência registrado e pelas delegacias da mulher. Tá? O SARAEM ele é de característica municipal, mas ele tem muito agregado à região metropolitana. Então, a gente tem recebido mulheres de vários locais. Eu acho que o SARAEM é o instrumento mais palpável da gente sentir o efeito que teve todo esse movimento desde junho para cá, porque a gente tem sentido um boom muito grande na questão do abrigamento de mulheres. Tá? Pode ir, Val. Então, vou falar. Remanescente de 2019, nós tínhamos uma mulher, crianças 2, adolescentes nenhum. Ingressos de 2020, 57, 70 crianças e 11 adolescentes. Aí tem um recorte sobre região, tá? A região norte, em 2029, em 2021, 7. Na sul, 17. Em 2021, já estamos com 10. Na leste, 7. Em 2021, 4. Noroeste, 11. 21, 8. Sudoeste, 8. 21, 9. Outros municípios, 4.
2021 nós já estamos 3, lembrando que nós estamos falando no recorte que é até setembro, tá? Sem residência não tivemos nenhum esse ano ainda, e 2021. E aí, o que a gente queria ressaltar é que no ano de 2021, como eu já tinha falado, essa aproximação com as DDMs, a gente já chegou, a casa tem ficado, principalmente agora em agosto, né, Ana? Me corrija se eu estiver errada, com uma capacidade maior até, a gente tem capacidade para 15 pessoas, chegou até 20 a 22 pessoas, né? E, ao todo, a gente já acolheu esse ano 41 mulheres. Ações e campanhas. Nesse material tem, eu não quis, vocês estão vendo, tá todos os links aí. Tem um material que foi colocado como adendo aí, que bem extenso, mas eu queria me deter a questão do Agosto Lilás mesmo. Eu acho que foi um momento, um recorte muito importante para a gente da coordenadoria e para a política pública da mulher, que a gente focou na questão da intersetorialidade e trouxemos uma inovação, né, pelo artigo, se eu não me engano, 8º da Lei Maria da Penha, que fala da questão da criação da rede de proteção à mulher. Essa rede já existia, com a composição de todos os serviços, mas a gente deu a característica do reconhecimento da legalidade a ela, através do Decreto Municipal 21.606, do dia 6 de agosto, que institui a rede protetiva à mulher. Acabamos sendo referência até nacional, né, secretária? Estamos sendo a todo momento indagada e em todo momento sendo parabenizado por essa ação. Isso traz para a gente a responsabilidade de identificar quem são as pessoas, quem são os responsáveis, como a gente pode trabalhar junto. Não quer dizer que não acontecia, é claro que já acontecia, né? Mas agora a gente sabe que com outro poder. E isso foi muito importante, que a gente teve um movimento bem interessante dos outros parceiros, né? Em principal da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, do Ministério Público, que esteve presente, está pronto para discutir, vai virar um grande componente desta rede, e do sistema de justiça, então, como um todo. Isso tem sido muito gratificante. Nós estamos no momento da composição. A composição oficial vem pelo poder público, os outros são convidados, né? Então, no poder público, a gente tem feito olhar aqui assistência, saúde, educação, trabalho e renda, porque a gente tem que sair desse ciclo de violência, né? Trabalho e renda, transporte, agora com o Botão Ela, né? Um parceiro muito importante. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Sistema de Justiça, Guarda Municipal, e aí os convidados, né? Câmara Municipal, através da comissão, Conselho Municipal da Mulher, sociedade civil, nós temos várias ONGs que estão nos procurando para participar disso, PM, Polícia Civil, Ministério Público e o Sistema de Justiça, através do Judiciário, todos como convidados, porque a gente não tem como fazer a obrigatoriedade disso, né? O que a gente tem que tratar aí? Fluxo, possibilidades, retomada de, por exemplo, o iluminar, né? Um ponto que a saúde já está colocando, vamos para a primeira discussão. Então, eu acho que é um grande momento, isso trouxe um olhar muito diferente. Nós começamos o Agosto Lilás com essa iniciativa. No decorrer do Agosto Lilás, nós fizemos 5 encontros, um encontro em cada território, nesse Chá com Elas, que eu falei. Nós tivemos 2 momentos de conversa dentro do próprio CEAMO. Nós trouxemos o Sérgio Barbosa, que é uma referência hoje nacional, trabalhando a questão do homem, autor de violência. Então, a gente conseguiu capacitar 120 homens da INDEC, que vão trabalhar diretamente no transporte público, nos ônibus, para falar um pouquinho do Botão e aproveitar e falar da questão da violência. E foi um momento muito interessante, que a gente teve a experiência de ter homens saindo chorando dessa capacitação. Foi muito interessante mesmo. E fechamos esse grande momento com a capacitação de guarda, PM, Ministério Público e assistência, quanto direitos humanos, saúde, todos num grande encontro que foi feito no dia 31. Acho que o material está todo registrado, então é um grande avanço. Nós estamos no momento da publicação da portaria, da composição.
essa rede ela tem encontros, vão ser encontros mensais, registrados, e é onde a gente vai tratar protocolo, fluxo, casa, possibilidades, novas alternativas. Eu acho que isso foi o grande diferencial dessas ações que para eu poder ser bem mais concisa. Tá? Pode falar, pode passar. Pode passar, eu acho que está todo o material aí. Legislações. Hoje a gente tem algumas legislações do município, eu acho que, se duvidar, nem todas estão aí, porque eu acho que tem uma de 95, que é a questão da parada do ônibus depois das 10 horas, nos pontos que a mulher quiser, não só a mulher, a criança, o idoso, mas em especial que a gente está tratando da política da mulher. Tem o decreto que eu falei, que institui a rede, e o decreto que estabelece procedimento para concessão de benefícios previstos na lei, que é do auxílio moradia, que a gente tem um recorte para a mulher vítima de violência. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Paula, pela apresentação. Obrigada também por compartilhar com a gente aqui o material. A gente deixa à disposição quem tiver interesse e quiser ter acesso ao material. Eu gostaria de fazer algumas questões e depois, então, passo a palavra para a vereadora Guida e para o vereador Gustavo Peta. Bom, a primeira questão, eu acho que é importante essa perspectiva da construção da rede, né? A rede essa tem sido a perspectiva que a gente tem construído ao longo do tempo, quem experimentou, né, os movimentos. Acho que a questão da política de combate à violência no Brasil, ela tem essa característica. Ela surge com o olhar dos movimentos sociais que lutaram, né? Por isso a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa. Ela surgiu de um processo de mobilização e conquista de luta, porque a gente sabe que tem muitas políticas que elas acabam vindo de cima para baixo e aí elas não chegam naquilo que é a realidade. Então, essa é uma característica da Lei Maria da Penha, né? Por isso ela é uma lei muito boa, porque é uma construção que foi feita a partir das experiências que as mulheres já vivenciam. As mulheres constroem rede de solidariedade, as mulheres se apoiam umas às outras, e a reivindicação foi que o Estado reconhecesse a violência contra a mulher, né? Registrar aqui também a luta da Maria da Penha, né? Que teve que acionar cortes internacionais contra o Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro reconhecesse, né? E conseguiu aí que o Estado brasileiro foi penalizado por omissão, porque a Maria da Penha sofreu várias tentativas de assassinato do seu ex-marido, e, enfim, então essa é uma característica. E aqui em Campinas a gente tem um histórico grande, né, de movimentos, de luta, de construção, do Conselho da Mulher muito atuante, e a gente tem, então, a rede, uma constituição de uma rede que tem trabalhado. Então, essa perspectiva é uma perspectiva importante, acho importante a participação do CRES, né? Do CRES nesse processo, e esse foi um debate muito intenso lá atrás, e na Constituição, quando a aprovação da Lei Maria da Penha, né? Foi uma discussão bastante intensa sobre a necessidade do diálogo com a rede, né? Da Constituição da Lei Maria da Penha e da Lei do SUAS também, né? Da necessidade do diálogo com a rede de assistência, com o SUAS, com um olhar especializado, né? Então, acho que o convívio e cada um na sua especialização, cada um atuando em conjunto, foi uma conquista importante, e eu me lembro muito bem, eu era militante feminista na época, e a gente participou intensamente do debate sobre a Constituição do SUAS e também sobre a Constituição digamos assim, da aprovação da Lei Maria da Penha e da necessidade desses centros especializados. Campinas, até anterior a 2001, né, a criação
do CEAMO, mas que vem aí desde então, desde a aprovação da Lei da Maria da Penha, passando por esse processo de aprimoramento. Então, acho que é importante a gente ter essa dimensão, né? O CREAS como um espaço de assistência importante, de realização da Lei do SUAS, que está nos territórios, que atende a família, está convivendo e está dialogando com o CEAMO, que é um serviço especializado para o combate da violência de gênero. Né? Então, essa é uma dimensão importante que foi um acúmulo importante aí em todo o processo desse movimento de criação desses serviços. E aí, a minha primeira questão é em relação ao CEAMO. Né? Acho que a Paula colocou muito bem, o CEAMO é uma porta aberta, um serviço que atende diversas vindos, né? Pessoas orientadas de vários caminhos, mas eu não entendi muito bem como é que está, quantitativamente, como é que tem sido o acesso, porque você falou em casos que tem encaminhado via boletim de ocorrência das delegacias. E eu acho que seria legal dar uma dimensão de quanto está vindo, quantas mulheres estão acessando o CEAMO pela delegacia, né, via boletim de ocorrência, e quanto estão acessando pelos outros caminhos, né, seja pelo encaminhamento pelo CREAS, seja a própria busca, a demanda espontânea. Né. Eu digo isso porque é muito comum, a gente anda pela cidade, conversa com muitas mulheres, e a gente sabe que é muito comum as mulheres terem dificuldades na relação com a delegacia. Né? A gente sabe que é uma dificuldade, a delegacia é um ambiente tenso por si só, né? Para uma mulher que passou por uma situação de violência, que está numa situação de fragilidade, não é fácil acessar, muitas mulheres que estão nos assistindo aqui sabem, e a própria decisão de fazer uma denúncia é uma decisão, quando a gente está falando da decisão de fazer uma denúncia com alguém que você convive, que você tem filhos, que você divide conta, que você convive dentro de casa, é uma decisão que impacta a vida da mulher. Então, a gente sabe que, para uma mulher tomar essa decisão, ela tem que estar amparada juridicamente e ter o conhecimento de quais são as consequências da vida dela. Então, é muito comum, quando a gente fala do CEAMO, né, a gente fez cartilhas, fizemos até panfletagens, enfim, divulgando a existência do CEAMO. A gente sempre fala, e eu sempre ressalto isso, olha, você pode procurar o CEAMO não condicionada a fazer uma denúncia. Não está condicionada a fazer uma denúncia. Isso é importante, porque fazer uma denúncia é uma decisão na vida da mulher. E, muitas vezes, a mulher ela precisa ter amparo jurídico, psicológico e assistencial para conseguir fazer uma denúncia, para conseguir decidir. Essa não é uma denúncia, porque muitas vezes se tem um julgamento sobre a mulher. Mas a mulher não denuncia. Mas o que é isso na vida da mulher? Né? Qual é o impacto que ela vai ter? Qual é o amparo? Quais são as medidas protetivas? Esse conhecimento. Então, por isso a importância de ter um serviço que faça orientação da mulher e que não esteja condicionado à realização de uma denúncia na delegacia. É claro que a denúncia é um passo importante, né, que queremos ressaltar que é importante a denúncia, mas que é uma decisão que deve ser feita e é uma decisão que ela precisa ter, digamos assim, a mulher ter um conhecimento sobre o que isso significa. Então, essa é a primeira questão. Sobre a questão, e aí é uma dúvida, sobre o diálogo com a vara especializada. Porque, assim, nós tivemos a implantação da vara especializada, nós tivemos uma troca do juiz da vara especializada, acredito que vamos ter uma outra troca, já está tendo outra troca dessa vara especializada. É claro que a gente precisa criar uma estabilidade, digamos assim, da vara especializada, mas a vara especializada ela tem um papel fundamental, porque ela ela é fundamental que ela trabalhe junto com a rede de proteção, porque a vara especializada ela é onde se decidem as questões judiciais. Né? E a gente sabe muito bem que tem muitas decisões judiciais que são extremamente injustas, né? Porque a justiça, não necessariamente a justiça, ela é justa sempre. Né? Muitas vezes as decisões judiciais elas não
a gente precisa colocar a ótica da violência de gênero sobre as decisões judiciais. E aí, a minha pergunta é sobre o funcionamento do SERAV, porque o SERAV, na regulamentação nacional, a ideia do SERAV, do Centro de Reeducação, é que o autor de violência cumpra parte da pena como serviço de reeducação. Isso é importante porque a gente sabe que existem experiências de movimento, rodas de masculinidades, a própria delegacia tem uma experiência, mas, digamos assim, a busca espontânea, ela não supre aquilo que está previsto na Lei Maria da Penha, que é o fato de que faça parte da pena. Então, assim, é um processo de reeducação, é uma forma de penalização. E aí, penalização, porque geralmente nós temos a ideia da penalização como o encarceramento, né? Mas ela dá um passo além, entendendo que as formas de penalização no Brasil elas podem ser múltiplas, né? E que o cumprimento então, eu queria saber sobre isso, né? Uma pergunta sobre o funcionamento do SERAV, o diálogo com a vara especializada. Gostaria de saber também a equipe, né, que está no SEAMA, acho que é importante, a equipe que está no SEAMA, a equipe que está no SERAV. Nós aqui, até comentei com a secretária pelo telefone, a nossa equipe até entrou em contato também, nós queremos fazer um agendamento via Comissão da Mulher, para a gente ir até o SEAMA, já fui algumas vezes, mas para a gente, nessa nova gestão, a gente ir até o SERAV, não conheço ainda, né, porque o SERAV começou a funcionar em momento da pandemia, acho que é importante a comissão como um todo também, conhecer o serviço, conhecer a equipe, eu acho que isso é importante. Já vou terminar, gente, eu sei que a Guida está com o tempo apertado, mas a outra questão que eu ia colocar é a questão da Guarda Amigo da Mulher, porque esse é um programa, né, que foi criado na outra gestão, é um programa de acompanhamento das medidas protetivas. A gente sabe que a medida protetiva ela é fundamental, mas que a gente sabe que tem muito descumprimento das medidas protetivas também, né? E isso é uma pergunta sobre como tá esse serviço, enfim, como que se articularia junto com essa rede. A outra questão é sobre os atuais crimes cibernéticos, né? Que a gente sabe que tem sido uma questão muito contemporânea, que tem sido objeto de debate, que é o homem utilizar, o agressor utilizar de e-mails, de WhatsApp, enfim, para tanto violar, né, as medidas protetivas, quanto mesmo praticar alguns crimes pelos meios digitais também. Eu acho que é importante esse olhar. A outra questão é sobre uma questão que nós até conversávamos antes, né, sobre a questão das pessoas com deficiência, né? Nós fizemos um fórum aqui no final da legislatura passada, e foi muito discutido, principalmente, nós tivemos a presença de representantes de mulheres surdas, falando a dificuldade do acesso de mulheres com deficiência para acessarem os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. É muito alto o índice de mulheres com deficiência que passam por situações de violência, sobretudo violência sexual, sobretudo mulheres surdas, mas nós temos uma ampla gama de pessoas com deficiência, de mulheres com deficiência, e que foi muito questionado sobre essa situação, a dificuldade de uma mulher com deficiência acessar os serviços de atenção às mulheres em situação de violência, e sobre o auxílio moradia, né, essa lei de 2007, que é um auxílio importante, que é voltado para as mulheres que estão em abrigamento, né? E a necessidade da expansão. Eu apresentei um projeto de lei, inclusive, para a gente ter um auxílio moradia para as mulheres que estão em situação de violência e que, por algum motivo, é claro que a primeira medida é o afastamento do agressor do lar, mas a gente sabe que tem
momentos em que a mulher precisa de um auxílio moradia para conseguir sair de uma situação, enfim, a gente sabe da complexidade que é a vida das pessoas. Então, eu acho que é importante, gostaria aqui de registrar que essa tem sido uma batalha também, para que a gente possa ampliar, e no nosso projeto nós colocamos, inclusive, que a gestão disso seria feito via secretaria e via SEAMO. Para finalizar, sei que já estamos aqui há um tempo, mas só para finalizar, nós temos debatido também a questão orçamentária, temos discutido e debatido bastante aqui na âmbito da Comissão da Mulher, que nós precisamos ter verba específica voltada para a atenção e o combate à violência contra a mulher. Temos feito esse debate, essa luta e essa disputa orçamentária na cidade de Campinas, para que nós tenhamos ampliação da equipe do SEAMO, ampliação dos serviços, e que a gente possa implementar esse como programa do auxílio do aluguel social, como outros programas também. Passo, então, a palavra para a vereadora Guida Calisto. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. Quero já de imediato parabenizar a presidenta dessa comissão, vereadora Mariana Conte, pela realização dessa reunião tão importante com esse tema tão pertinente, né? Para quem discute, debate a pauta das mulheres, que é esse recorte com relação à violência contra as mulheres, né? Quero parabenizar também a presença aqui da secretária, né? Agradecer. A gente sabe que, embora é uma prerrogativa, né, do parlamento receber aqui os pertencentes ao executivo municipal, mas a gente agradece essa disponibilidade de estar aqui ouvindo a comissão. Cumprimentar também o vereador Gustavo Peta, aqui, né? Eu estava brincando com ele, é o único homem que compõe a comissão. E é isso, é muito importante a gente ter companheiros que estejam discutindo o que se importa com essa pauta. Então, a secretária Vânia Cleia, cumprimentar a Paula também. Paula fez uma ótima explanação aqui para nós, para a gente entender um pouco como é que se organiza, né, como que é organizado o trabalho dessa secretaria importante. Agradecer também a presença aqui da Patrícia Toco, né, e dos demais membros aqui que compõem a Secretaria de Assistência. Agradecer a presença aqui de vocês. Infelizmente, eu vou ter que ficar pouco tempo, vou ter que logo sair, logo em seguida da minha fala, vou ter que sair, que eu tenho uma agenda, que é uma visita numa escola. Então, eu vou ter que realmente sair. Mas eu quis estar aqui presente nesse início para ouvi-los, né, e para poder entender um pouco e contribuir com esse debate. Mas, infelizmente, não vou poder nem falar muito Mas eu gostaria de tocar num ponto aqui que me chamou a atenção, mas eu não vou conseguir estar aqui para receber a resposta, mas depois eu posso assistir a gravação, eu ligo para vocês, ou a própria vereadora Mariana Conte pode me passar. Mas eu vou analisar esse documento que vocês disponibilizaram aqui para nós, que é bastante importante, mas tem um ponto assim que na hora me chamou a atenção, na hora que a Paula estava apresentando, e eu vim rapidamente olhar aqui. Essa questão mesmo dos dados aqui apresentados, dos dados estatísticos com relação aos boletins de ocorrência, né? Então, assim, você vê que é muito discrepante, né, o número de registros desses boletins, né? Por exemplo, janeiro a gente está com uma quantidade aqui de 19, aí fevereiro pula para 71, março 79, depois começa a cair, junho tem 8, né? Aí, de repente, julho e agosto também começa a subir, sobe bastante. Setembro, como está no meio ainda, já, né, então não tem como fazer uma avaliação mais precisa do mês de setembro. Então, assim, depois eu pego com vocês, tá, meninas, a informação, qual é a leitura, qual que é a justificativa que vocês dão na leitura desses dados. Acho que é bastante importante. O último ponto que eu queria também falar é que
Também chamou a minha atenção na apresentação o destaque que a Paula deu sobre esse programa, né, de formação, programa de fortalecimento das mulheres, né, que são vítimas de violência, como que a gente pode apresentar programas, políticas públicas que pode fortalecer essa mulher sair desse ciclo. Então, a gente tem, eu e a vereadora Paula Miguel, a gente tem um projeto de lei também aqui, que está tramitando nessa casa, que é o projeto, a gente denominou, né, Programa Mulher Viva, que é justamente fazer esse acompanhamento, essa coleta de um banco de dados, tanto do ponto de vista de empresas que podem fornecer empregos, como também um programa que possa dar um fortalecimento, uma assessoria, formação, capacitação para essas mulheres, para a gente poder, enfim, atuar de alguma forma, né, mais propositiva para tirar essa mulher desse ciclo de violência. E, para terminar mesmo, eu quero aqui somar a fala da vereadora presidente dessa comissão. A gente, nas outras reuniões, a gente já estava discutindo um pouco isso, né, vereadora, sobre essa questão do SERAV, enfim, e outros pontos que a vereadora apresentou. Quero, né, me somar a essa preocupação trazida por ela, porque, inclusive, foi um debate que a gente realizou na comissão. E, então, eu quero concluir, né, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, tá? Eu vou entrar em contato, eu vou fazer uma visita lá para vocês, com certeza, mas eu acho também importante isso que a vereadora Mariana Conte falou, da gente conhecer, enquanto comissão, o SEAMO, todo o trabalho ali desenvolvido. Então, obrigada, né, pela presença de vocês, e contem conosco aí nessa parceria na luta em defesa das nossas mulheres, principalmente daquelas que são vítimas de violência. A gente precisa romper com esse ciclo, tá? Obrigada e já me despeço, tá, gente, que eu vou ter que sair mesmo. Obrigada, Guida. Agradeço a presença, vereadora, e desejo uma boa agenda aí, a próxima agenda. Vereador Gustavo Peta. Bom, gente, boa tarde a todas, a todos. Eu quero cumprimentar a vereadora Mariana Conte, presidenta dessa comissão, que tem realizado aí um trabalho persistente, consistente, né, na Comissão da Mulher já há quase 5 anos. Cumprimentar a secretária Vandecleia, secretária municipal de assistência social, pessoas com deficiência e direitos humanos, a Paula, que fez aqui uma apresentação do trabalho como coordenadora de políticas públicas para a mulher, e a Patrícia Tocco, representando o Conselho da Mulher, em nome delas, cumprimentar aí todos e todas funcionárias que trabalham nas secretarias, nos conselhos, cumprimentando também a vereadora Guida, que falou aqui já entre nós. Eu costumo dizer assim que eu tenho participado dessa comissão, é a primeira vez que eu participo da comissão aqui da Mulher na Casa, muito no sentido de aprender, compreender melhor, né, todas as políticas públicas voltadas para as mulheres, sempre na perspectiva, né, dos direitos e do combate, né, à violência, à opressão, que são marcas da nossa sociedade, né? Um desequilíbrio e o machismo, né, como forma de opressão, sempre no sentido de aprender, compreender e tentar colaborar. No direito, que é uma área que eu fui estudar mais recentemente, uma das coisas que eu fiquei mais impressionado, vereadora Mariana, foi que o nosso atual Código Civil é de 2002. Antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos um Código Civil de 1916. Nesse código, textualmente, a mulher não tinha capacidade plena, né? Ela era como se fosse hoje, vamos dizer assim, os menores de idade. E só em 2002 isso foi superado do ponto de vista legal, né? Jurisprudencial não. Estou dizendo isso para dizer o quanto o machismo, o desequilíbrio, são marcas da nossa sociedade, estão presentes em todas as áreas.
eu quero, né, nesse sentido, hoje foi muito importante a apresentação para eu conhecer melhor, né, os serviços que são feitos pelo Poder Executivo em articulação com o Poder Judiciário e com a sociedade, com entidades e com movimentos. Eu gostei bastante da apresentação, vou depois também fazer um estudo mais detalhado dos números, do que foi apresentado, mas o que eu queria assim, deixar só como questionamento, quando a gente vê aqui os números de atendimento, nós verificamos já um crescimento, né, nesses últimos meses. Estou até aqui buscando aqui, né, um crescimento. Qual é a minha questão? Esse crescimento tem se dado por exatamente quais motivos? São esses apresentados de uma maior a articulação entre as partes envolvidas? E se esses números, o que a secretária considera, a secretária coordenadora, se esses números não são ainda muito pequenos perto da demanda que existe na cidade, né? Alguém pode dizer, não, mas esses são os números, é a demanda que chega a gente. Tá, mas quais são as estratégias, então, que estão sendo pensadas para que outras mulheres vítimas possam acessar esses programas, possam ter acesso a esses programas? Porque me parece, para uma cidade do nosso tamanho, em que os registros de violência são muito fortes, são números ainda pequenos diante da demanda que deve e que com certeza existe. Mas eu queria que a secretária pudesse falar um pouco sobre isso. E se a gente está preparado, inclusive, para enfrentar números mais representativos. Em que sentido? Por exemplo, no CREAS, existe estrutura suficiente hoje para o atendimento das demandas, não só em relação às mulheres, como em relação às outras questões que esses centros precisam dar conta, né? Do ponto de vista de número de funcionários, do ponto de vista de número de assistentes sociais, né? No CEAMO, quantos psicólogos, quantos assistentes sociais, se há inclusive advogadas, qual é o número que nós temos hoje, qual é o número que nós deveríamos ter e se haverá concurso público para fazer essa reposição? Porque, secretário, o que muitas vezes chega a gente é que a estrutura ainda é muito tímida diante da demanda e da necessidade que o município possui, né? Então, eu queria deixar assim, são mais esses questionamentos no sentido de colaborar e de contribuir com o debate para a gente poder ajudar aqui também. Muito obrigado. Obrigada, vereador Gustavo Peta. Eu gostaria de complementar duas mais questões que eu acho que foi a fala da vereadora Guida e do Gustavo me relembrar aqui, porque eu elenquei uma série de questões e acabei esquecendo. Sobre essa questão dos dados, tem um instrumento muito importante de Campinas, que é o SIS9, porque é muito difícil você analisar dados sem uma base de comparação. Inclusive, no período da pandemia, a gente precisa comparar o que são os dados pré-pandemia, o que são os dados durante a pandemia e, não posso dizer o pós-pandemia, porque a pandemia não acabou, mas o que como tem sido, digamos assim, o reflexo dessa retomada, né, das atividades, enfim, durante o período da pandemia. Então, esses dados são importantes, né? E o SIS9 ele tem toda uma complexidade, porque ele levanta dados da saúde, dados de violência sexual. Então, isso é muito importante. O SIS9 tem sido um instrumento importante de formulação de políticas públicas, né? Eu sei que é uma responsabilidade da área da saúde, mas a gente sempre, né, faz essa interlocução, né? Então, eu gostaria de saber como está, enfim, se vocês têm informação sobre isso e acho que seria importante, assim que publicado, um novo relatório, porque, para além dos dados, o SIS9, o boletim do SIS9, ele tem sido muito, muito eficiente no sentido de dar dados, não apenas mostrar quantitativamente, mas uma análise qualitativa desses dados.
E eu queria, para fechar, colocar uma questão sobre o decreto. Uma sugestão, porque assim, o decreto ele é importante, ele cria uma normativa de governo, né? Mas acho que a gente precisa ampliar isso para uma política de Estado, né? E, nesse sentido, qual é o instrumento para isso? Via legislação, né? Eu acho que isso é importante, que a gente possa aprimorar e discutir essa legislação. A vereadora Guida citou uma lei que ela apresentou com a vereadora Paula Miguel. Eu também fiz uma lei na legislatura passada em relação à questão da rede integrada de combate à violência, mas acho que, se porventura o Executivo encaminhasse uma legislação com essa natureza, isso seria um avanço no sentido porque a legislação vinda do Executivo, ela, digamos assim, ela tem um respaldo em termos de tramitação, que é uma tramitação importante, né? Então, eu acho que eu quero colocar aqui essa sugestão para que a gente possa discutir na comissão, que a gente possa discutir enquanto legislativo, né, para a gente dar esse tipo de política o caráter de lei. E qual é a importância? Né? A importância é porque a gente precisa, muitas vezes a gente vê que os governos, eles mudam o caráter, mas a gente precisa tornar as questões permanentes como política de Estado. Então, eu encerro por aqui e retorno a palavra para a secretária e para a Paula. Então, vamos lá. Foram poucas perguntas, né? Bem tranquilo. Mas eu acho que eu consegui anotar todas, dá para a gente falar um pouquinho. A questão do recorte, que foi a primeira pergunta, vereadora, nós não fizemos o recorte nesse sentido, mas podemos apresentar posteriormente, até enviar, acho que é importante isso. A questão de diálogo com a vara, nós temos buscado esse diálogo, vai assumir uma nova juíza, e a gente está com previsão que seja em janeiro, mas, a partir disso, a Paula tem mantido contato com o promotor, que é o doutor Pedro, no sentido de que o SERAV possa fazer esse trabalho também pelos encaminhamentos da vara. Por quê? Hoje, o atendimento do SERAV não vem pela vara. Então, é a busca no sentido de avaliação dos boletins de ocorrência, são feitos os boletins, e aí Paula e a Grazi, que também estão lá responsáveis pelo SEAMO e SERAV, podem me corrigir se houver algum erro. Mas nós vamos, através da análise dos boletins de ocorrência, através de busca ativa nos territórios, de conversar, de falar sobre isso, então, dar um olhar. Eu entendo que esse não é o resultado que nós queremos, não tem tido um grande... a palavra não é resultado, mas o grande acesso, mas a gente tem que levar em conta tanto a pandemia, quanto o homem se dizer e se reconhecer como agressor. Muitas vezes ele só vai reconhecer que é agressor se, de fato, houver uma punição, que aí é importante que a vara faça esse caminho. Então, a gente está fechando esses contatos. A equipe do SEAMO tem uma dupla psicossocial, tem um administrativo, e aí eu já vou para a pergunta do vereador, que eu vou fazer a mistura aqui para a gente não ficar. Se isso é o ideal, e aí o senhor tinha perguntado dos números dos atendimentos, né? Nós vimos que, quando intensificou a pandemia, esses números de atendimento diminuíram. E aí retornou. E vemos esse crescimento em agosto, julho e agosto, que, normalmente, em agosto, a gente vê um reflexo um pouco da fala, da questão do agosto lilás, da mesma forma que, em março, quando a gente fala bastante de mulher, tem esse olhar. Mas, hoje, quando o senhor fala assim, esse número é a quantidade adequada, para que eu justifique a contratação de novos servidores, eu tenho que ter uma ampliação de números. Isso aqui não reflete a realidade de Campinas, seria enganar, nós estaríamos enganando. E aí a gente tem que buscar o porquê essas mulheres não procuram. Por isso que, quando a gente fala de violência, nós não estamos falando só quando a violência já está instalada, quando ela já chega até o SEAMO. Muitas mulheres, como a vereadora mencionou, estão sofrendo violência em casa, mas não procuram o SEAMO, ou não procuram a delegacia, ou não procuram o judiciário para recorrer a uma medida protetiva. Então, nós temos que trabalhar, sim, no antes, conscientizar essa mulher, fazer com que ela sinta-se segura para fazer a denúncia e buscar. E aí, sim, esse olhar nós estamos tendo com relação à composição de equipe.
aqui acho que não foi citado, mas se nós olharmos os dados de violência, a maior região que nós temos de registro é a Sul. E aí, o que nós vemos? A Sul é a maior região de Campinas, onde mais bairros tem. Então, nós tivemos, neste ano, o chamamento de mais 4 profissionais para o CREAS, porque entendemos que ali a demanda ampliou, aumentou, então a gente precisa ter um olhar. Então, esse olhar está tendo, o prefeito tem sido sensível, até porque a gente está falando de um retorno de pandemia. E a pandemia afetou muito a saúde das pessoas, sabemos disso, mas nós vemos os reflexos na área social. Então, esse olhar vai ter que ter do gestor público, no sentido de que muitas outras mudanças nós vamos ter que fazer na questão da assistência social, direitos humanos, pessoa com deficiência na cidade. Aí, depois, vem o GAMA. O GAMA é uma importante ferramenta que a gente tem, um importante serviço, e aí está na gestão do secretário Cristiano. O que nós temos acompanhado é que os números eu não tenho como passar, mas eu acho que a comandante Lourdes pode passar isso com amplitude. E aí eu não tenho muita competência para dizer quais são os dados, como que tem o funcionamento. A gente sabe como ele funciona, mas os números aí eu não tenho essa competência para falar. Da mesma forma, os crimes cibernéticos. O que nós temos feito pela Secretaria é a conscientização. Olha, isso é errado, você pode buscar esse caminho, mas é algo tão assim borbulhante e que às vezes a mulher não sabe se dá. Será que se ele mandar uma mensagem pelo WhatsApp é um crime? Não é. Então, é a conscientização para que a mulher saiba que ela tem esse direito. Aí depois vamos ver. Aí falou do PCD, do acesso. Vereadora, desde que assumi a gestão, o que eu pude perceber, e eu tenho certeza, a senhora que já está aqui, o vereador, Campinas tem muita coisa, muito serviço importante e fundamental para a garantia de direito, mas que a maioria das pessoas não sabem que existe. Por exemplo, nós temos a Central de Libras. E esse mês, que é o mês do Setembro Verde, nós temos falado muito sobre os serviços para a pessoa com deficiência. E muita gente, quando nós fomos falar sobre isso, não sabe o que é a CIL. O que é CIL? Que Central de Libras é essa? Quem que atende? Então, nós temos buscado divulgar. Por isso que tem tantas ações, tantos movimentos, e eu entendo que eles são fundamentais, porque, como a vereadora colocou, qual o histórico da Lei da Maria da Penha? São de movimentos sociais que saíram e fizeram com que essa lei, de fato, se efetivasse. Não veio lá de cima, foi dos movimentos. Eu entendo que ações, como a gente fez do Agosto Lilás, estamos em Setembro Verde, faz com que nós tragamos a discussão novamente, que a sociedade se envolva. Então, por exemplo, eu tenho a CIL, que é a Central de Intérpretes de Libra, que faz o atendimento dessas mulheres, ou da população em geral, faz o encaminhamento, tem essa interface com o SEAMO, mas não só isso, porque a gente não fala que só surda precisa. Nós temos o nosso centro de referência que também faz esse atendimento. Então, apesar de termos uma secretaria com 4 políticas, elas conversam entre si, a gente quer que busque mais. Então, a gente vê que o SEAMO e o SERAB está no Direitos Humanos, Departamento de Direitos Humanos, que conversa com o nosso abrigo, que é o SARAEM, que está no DOAS, Departamento de Assistência Social. Então, tem que ter essa conversa mesmo. Da mesma forma, muitas mulheres vêm encaminhadas pelo Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, pela CIL, e a CIL vai, além desse encaminhamento, ela faz um atendimento que são 3 pontas, e nós implementamos isso na pandemia. Então, a pessoa com deficiência, ela faz o contato via telefone, por vídeo, a intérprete atende e faz o contato com a outra ponta. Essa outra ponta pode ser assistência, pode ser saúde, para que possa fazer. Nós tivemos alguns embates não, mas dificuldades com o judiciário, a questão, mas isso aí já está sendo superado. Aqui, deixa eu ver o que mais, questão dos boletins de ocorrência, que a vereadora perguntou, eu anotei só boletim de ocorrência, esqueci a pergunta. Acho que ela perguntou por que é que a gente está vendo um número diferente, né? Ela perguntou dos números. Essa grande variação de números. E aí, uma análise que eu faço, eu até vou pedir ajuda para a Paula nesse sentido, porque a Paula, com a estruturação dessa rede, nós tivemos mais contato ainda com a Delegacia da Mulher, tentando estreitar esse relacionamento. Eu entendo que, após esse estreitamento, a gente viu uma ampliação do número de registros. Quer dizer que eles não chegavam até nós. Então, eu não sei se é essa a análise que você faz. E também a disseminação do boletim eletrônico, em que a mulher não precisa mais ir à delegacia. Isso facilitou muito. Nesse sentido, e conversando com a delegada, eu até perguntei, mas e aí, como fica? Né? A mulher faz o registro do boletim e depois?
E aí eles falam que eles ligam, eles entram em contato, então há toda uma busca para falar. Então, a disseminação desse boletim eletrônico ajudou e facilitou essa questão da ampliação. Sobre o decreto, vereadora, eu concordo com a vereadora, vou dizer que concordo, que acho que a gente tem que fazer desse decreto uma política de Estado. Eu vou levar isso até o prefeito para que a gente possa fazer um projeto de lei, tenho certeza que terá aprovação e a gente fez o decreto porque não é algo, pensamos dessa forma, e é claro que aqui que se faz as leis tem um olhar diferente, de que não é assim, eu não digo que a vara faz parte, o legislativo faz parte. Eu criei uma rede em que eles são convidados a participar, porque a gente tem que ter esse engajamento. Mas a gente pode fazer sim e podemos até construir juntos. Acho que seria uma excelente construção, tanto o Poder Executivo, como aqui a comissão que tem essa representação, fazer juntos esse projeto. As estratégias do território, quais estratégias nós estamos tendo? E aí o senhor perguntou, porque aí o senhor vem com aquelas perguntinhas, né? Aquelas perguntas que a gente sempre tem aquele cuidado de olhar o que está sendo feito. Você falou, e se crescer? Nós temos condições de atender a todos? Vereador, se houver uma ampliação, é necessário que haja um movimento do Poder Executivo para poder colocar mais carros. Do jeito que está hoje, atende o que tem, as demandas que tem. Essa é a realidade do município? Eu entendo que não. Por isso que, quando nós fazemos ações como a do Agosto Lilás, nós temos que já estar nos preparando para que esse movimento, porque se a ação do Agosto Lilás tiver efetividade, quer dizer que mais mulheres vão fazer denúncia, mais casos vão ter. E aí a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas. E aí vamos fazer a mudança. Eu acho que foi tudo, faltou um, anotei aqui. O auxílio moradia. Que aí eu só não entendi, vereadora, qual é a proposta do projeto de lei que tem, porque, de fato, a gestão não é nossa, né? O valor não sai do nosso orçamento. Nós temos uma questão ainda prevista no SUAS, que são os benefícios eventuais, mas não é esse daqui, então, não sai do nosso orçamento. Aí, qual é o projeto de lei que a senhora, acho que a vereadora Guida que tem, né, do auxílio moradia? Não, o auxílio moradia foi um projeto que eu apresentei. É o aluguel social. Pronto. Para mulheres que não necessariamente estão abrigadas. É uma outra visão. É uma outra visão. Para mulheres que não Pronto. necessariamente estão abrigadas, mas que elas, por uma questão, e aí cabe uma avaliação psicossocial, né, para concessão do auxílio, mas para que a mulher possa, principalmente nesse período de pandemia, possa ter condições de ter esse auxílio para a complementação a mulher ter possibilidade de pagar um aluguel fora do ambiente com o agressor. Isso tem sido implementado em vários municípios, enfim, alguns municípios implementaram esse projeto nesse contexto, principalmente de pandemia. Acho que é um projeto que ele, inclusive, né, se bem sucedido e tudo mais, pode extrapolar o período de pandemia, mas ele foi uma medida aí que tenha sido adotada para conseguir auxiliar as mulheres nesse período tão difícil como nós estamos vivendo, né? A realidade que nós temos hoje, ele é para mulheres. E aí a Aninha que faz essa gestão, são mulheres que estão abrigadas, então tem todo esse recorte, mas a gestão dele não é da nossa secretaria. A gestão no sentido, o orçamento não sai nosso, não é nosso. O orçamento nosso. Só o da violência é nosso. Só o da violência. Da mulher vítima de violência, sim. O resto é da habitação. Da habitação. Da habitação. Isso. Tá. É isso, acho que foi tudo. Tá, será certo. que faltou algum? Acho que não. Gente, eu me equivoquei aqui, acabei não abrindo para falas do público aqui. Vocês têm alguma questão a ser colocada? Eu acabei me equivocando aqui na ordem. Estava ansiosa para ver as respostas e acabei não abrindo para falas do público. Nós temos alguma questão ainda? Acho que tem uma. Acho que é uma... Ela não quer falar no microfone. Você não quer falar? Não, no lindona, microfone. pode falar. Também tem um pavor de microfone, Tá. coisa chata, né? Ele tem opção, ele vai propor para nós
com a gente. E como é que fica essa questão? Tem escola meio período, agora na pandemia nem é período inteiro, né? Se é particular. Vai ter alguém recreação? Vocês pensaram nessa parte? A gente às vezes não vai também com medo da criança em si falar com o pai. Porque a gente não sabe, a criança... É importantíssimo quando você traz esse olhar para a gente ver as dificuldades, que política pública não se faz apenas com os técnicos, só com o executivo ou legislativo, tem que se ouvir as pessoas. Então, por exemplo, quando eu ouço você falando, é importante que a gente tenha esse olhar. Então, quando foi feita a Constituição do SEAMO, foi pensando nisso. Então, nós temos um espaço em que a criança fica com uma pessoa cuidando, enquanto a mãe fica lá. Então, e tudo que tem no SEAMO não é para remeter à violência. Então, é uma sala de atendimento, ele fica, inclusive, no mesmo prédio do Conselho Tutelar. Então, a mãe vai, ela fica de forma sigilosa, tem os atendimentos, buscando isso, preservar. Mas é muito importante quando você traz isso, e é importante que nós possamos ouvir, porque quer dizer que o SEAMO está perfeito? Não está. Muita coisa tem que se melhorar. Mas, para a melhora ser efetiva, a gente tem que ouvir os usuários, tem que ouvir as pessoas e saber, olha, vamos melhorar neste ponto. Porque não é fácil. Quando a mulher chega lá, primeiro que para ela chegar, muitas barreiras ela venceu. Às vezes dentro dela mesma, porque assumir que você é vítima de violência é um passo muito importante. E aí você pensa nos filhos, quem tem mãe pensa nos filhos, você fica preocupado tanto dessa criança levar para o pai, ou dessa criança, como que ela está reagindo a isso, apesar da criança muitas vezes presenciar dentro de casa, e como reagir, minha mãe está procurando, o que está acontecendo aqui, então tem essa preocupação. Nós temos tido esse olhar, então tem essa questão do cuidado da criança, mas eu agradeço muito a pergunta, eu acho que tem que ser assim mesmo, que a gente tem que fazer, ouvir, falar, tem que propor, isso aqui tem que melhorar, e aí que é importantíssimo o Conselho da Mulher e os conselhos que nós temos, porque ele é o porta-voz, bem como o legislativo, procurar os vereadores e assim o ser, para a gente buscar melhorar. Nada é tão perfeito que não está ótimo do jeito que está. Não está. A gente tem muita coisa a fazer, mas nessa questão a gente tem tido o olhar. Só para complementar também, o SEAMO funciona, horário comercial, né? Basta ligar no SEAMO, né? Fazer o agendamento e, né? Com esse olhar, com essa perspectiva que foi apresentada. É importantíssimo esse passo, agradeço muito a sua contribuição aqui, porque eu acho que é isso que faz a gente, exatamente quando a gente olha para... O grande desafio é que as políticas públicas, a gente consiga chegar na vida das mulheres. E a gente sabe que a vida da mulher, ela tem uma série de complexidades que o serviço público precisa atender para, né, e lidar com a vida real. Né? Essa acho que é o grande desafio. Né? Mas a gente pode conversar também depois, né? A gente pode conversar aqui, a equipe aqui também. Se a gente não tem mais falas aqui do público, eu acredito que... Gustavo, tá? A gente, então, já caminhando para o final, só a deixar registrado que nós encaminhamos um requerimento de informação, solicitando informações sobre a questão orçamentária, né, das políticas de combate à violência na cidade de Campinas. Acredito que nós, para uma cidade com 1.200.000 habitantes, os números não refletem o que é a realidade. Sabemos que existe muitas mulheres que ainda estão em situação de violência e que muitas vezes não têm conhecimento do que é o serviço, não sabem como acessar o serviço, ou muitas vezes têm dúvidas
né, de como que o serviço vai atender às suas necessidades, né? Então, também a gente tem esse desafio de ampliar, de publicizar. Tenho feito aqui um debate também, e eu acho que isso é importante, da gente ter publicidade específica, divulgando os serviços, né, dialogando com essas dúvidas, porque isso a gente sabe que é efetivo, que tem respaldo das pessoas, publicidade, seja na TV, nos ônibus, enfim, dentro dos próprios profissionais. Muitas vezes a gente caminha, né, pelos serviços públicos e tem muito servidor ou prestador de serviço para a própria prefeitura que não tem o conhecimento que existe um CEAMO, não tem o conhecimento, né? Então, eu acho que esse é um desafio também, né? A formação dos próprios profissionais nos centros de saúde, nas escolas, né? Da própria rede que faz o atendimento, as empresas conveniadas. Já tivemos, ou já participei de algumas situações como essa, então acho que isso é importante, e a ampliação da divulgação para que a gente tenha cada vez mais chegar na vida das mulheres, né? E a gente sabe que essa tem sido uma batalha aqui na Câmara para que a gente possa avaliar orçamentário, né? Fiz esse requerimento, encaminhamos isso como comissão, fizemos esse requerimento para que a gente possa ter acesso, né, a essa discussão e ampliar, então, a verba específica para combate à violência, porque a gente sabe que política pública demanda recurso, demanda orçamento, e que a gente possa fazer essa batalha para que essa seja uma previsão aí da cidade de Campinas. Então, acho que é isso, caminhamos para o final. Agradeço a presença, né, da secretária Vandercleia, da Paula, de toda a equipe, com quem eu saúdo aqui também, né, da participação do público, o vereador Gustavo, vereadora Guida, que já não está mais aqui, foi para outra agenda, o Conselho da Mulher, agradeço também a Patrícia, representando o Conselho da Mulher, e agradeço toda a equipe aqui da casa que tornou essa reunião possível. Obrigada. Reunião aí da Comissão da Mulher encerrada, e eu aproveito para falar com a presidente da comissão, vereadora Mariana Conte. Vereadora, reunião bastante produtiva, né, pelo que deu para ver. Bastante produtiva, eu acho que foi... essa é uma tentativa que nós estamos fazendo, diálogo com o Executivo, com a nova gestão, desde do início do ano, então acho que foi importante para a gente entender, né, a situação, e também para a gente ver quais são as demandas, quais são os buracos, enfim. Acho que nosso desafio aqui é que a Lei Maria da Penha se torne uma realidade na vida das mulheres. E para isso a gente precisa tanto da participação da sociedade, dos movimentos de pressão política, né? Porque a gente sabe que a vida da mulher é assim, né? A gente só consegue as coisas com luta, com pressão. E acho que foi bem importante. Agora, a tarefa da comissão é fazer a visita em loco, nos serviços, esse debate, diálogo Cavara, para a implementação do CERAV. Isso é uma coisa importante, né, que o CERAV funcione, o CERAV, que é o Centro de Reeducação do Autor de Violência, funcione em articulação Cavara especializada, porque tem que ser uma penalidade, né, na demanda espontânea. Todas as experiências mostram que a demanda espontânea não chega. E a questão orçamentária, né? Porque a gente precisa que a vida da mulher seja prioridade no orçamento. A secretária aí apresentou vários itens também, né? É importante entender tudo como funciona. Sim, agora ela deixa o material, nós vamos estudar. Temos também eu fiz o questionamento dos dados do SIS9, que é um relatório super importante, que vem muito detalhado. E eu acho que é importante também a gente fazer a comparação, né, do período pré-pandemia
durante a pandemia e agora, na verdade, não é um pós-pandemia, mas é nessa retomada das atividades. A gente vai ter que fazer essas análises, essas comparações. Eu, pessoalmente, acredito que nós precisamos ampliar a equipe, porque uma cidade com 1.200.000 habitantes, uma equipe psicossocial é muito pouco, né? Não precisa ser muito esforço para entender, né? Para avaliar isso, mas esses são os desafios, né? Para que você amplie a equipe, você precisa ter verba para isso, né? Ampliação de contratação de pessoas para isso. Ao mesmo tempo, você precisa ampliar a divulgação desses serviços para as mulheres de Campinas, né? Nós tivemos uma participação super importante aqui de uma mulher que veio à reunião da comissão com dúvidas sobre como fazer ela e os filhos acessarem o SEAMO. Quer dizer, eu fico pensando quantas mulheres não têm essa dúvida. Muitas mulheres me procuram, né, porque estão numa situação e o que elas querem é uma informação, uma orientação. E o que nós fazemos, né, o serviço de Campinas para fazer esse orientação jurídica, avaliação psicossocial é o SEAMO, que é o Centro de Referência da Mulher, que foi uma conquista das mulheres de Campinas e que precisa ser fortalecido e ampliado. E a comissão vai continuar acompanhando tudo? Vai continuar acompanhando, vamos continuar trabalhando e eu fico muito feliz que a gente já conquistou muitas coisas junto com os movimentos, mas a gente sabe que tem um caminho longo ainda para que a gente possa sanar esse problema, né? Espero que um dia a gente lembre de um momento no passado em que as mulheres tiveram que lidar com violência. Isso que nós queremos, né? Nós queremos que acabar com a violência, para que isso seja um passado longínquo de uma época em que as mulheres sofriam violência dentro de casa. Muito obrigada por falar com a gente, parabéns pelo trabalho e a TV Câmara vai também acompanhar todo o trabalho da comissão e da vereadora Mariana Conte. Obrigada. Uma boa tarde para a senhora. E a gente encerra a nossa transmissão ao vivo por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência. Uma boa tarde para você. TV Câmara, Campinas.